Existe algo poderoso no silêncio, não o silêncio do medo ou da rendição, mas o tipo de silêncio que vem da força quando você sabe quem é, e não precisa provar isso a ninguém, especialmente quando você está lidando com pessoas que não o respeitam, até mesmo sua própria família. O silêncio pode se tornar sua maior arma. Veja bem, quando as pessoas pensam que podem derrubá-lo, com suas palavras, com sua atitude, com seu descaso. Elas esperam uma reação, elas esperam que você quebre, que você ataque, que você desmorone, para que possam justificar a maneira como o trataram, mas quando você não lhes dá essa reação, quando você permanece imóvel, quando você deixa o seu silêncio falar, isso as desconcerta mais do que suas palavras jamais poderiam. A Bíblia diz que até um tolo é considerado sábio se permanecer em silêncio. Por quê? Porque o silêncio revela controle, ele revela moderação, e esse tipo de moderação não vem da fraqueza, isso vem da maturidade espiritual, isso vem de saber, no fundo de sua alma, que sua identidade não se baseia em quem o aceita, mas em quem o criou. E quando você sabe a quem pertence, não precisa lutar por um lugar na mesa de outra pessoa. Você não tem que correr atrás das pessoas e implorar para que o respeitem, seja um pai, um irmão ou alguém que compartilha seu sangue, não importa se eles não conseguem ver o valor em você, esse não é o seu fardo para carregar. A verdade é que algumas das dores mais profundas da vida não vêm de estranhos, vêm das pessoas mais próximas a você. Uma coisa é quando o mundo o desrespeita, mas quando é sua própria família, o corte é diferente. Parece pessoal, parece traição, e tudo em você quer responder, tudo em você quer gritar. Você não vê o que eu fiz, você não vê como estive lá por você, você não vê como eu tentei, mas, meu amigo, escute-me. Sua cura não vem de fazer, nos entender, ela vem de renunciar. A necessidade de ser compreendido, você precisa chegar a um ponto em que diga, Deus, eu não entendo por que eles me tratam assim. Eu não sei por que não sou o suficiente para eles, mas eu confio que tu vês tudo. Tu conheces meu coração, e tu me defenderás no silêncio, e ele o fará. Oh, ela o fará? Deus não perde uma única lágrima. Ele vê quando o diminuem. Ele vê quando falam de você pelas costas. Ele vê quando ignoram sua presença como se ela não tivesse peso. Ela lhe dará comichô, não no seu tempo. Mas no dele, seu trabalho é permanecer quieto e deixá-lo ser Deus. Porque silêncio não significa que você está evitando o conflito, significa que você está escolhendo a paz, significa que você superou a necessidade de ser barulhento para ser ouvido, significa que seu espírito está ancorado, não abalado. Você não precisa discutir com alguém que está comprometido em não o compreender, você não precisa se explicar para alguém que só ouve para responder, não para entender. Às vezes, a melhor coisa que você pode fazer é nada, não com raiva, mas com confiança. E isso é difícil. Eu sei que é. Especialmente quando o seu silêncio é interpretado como fraqueza. Quando dizem, você não fala porque tem medo. Não. Você não fala porque é livre. Há um tipo de poder silencioso que surge quando você vai embora sem bater a porta, quando você para de buscar um desfecho e deixa Deus ser aquele que fecha esse capítulo para você, e Ele o fará. Quando você para de precisar do respeito deles para validar seu valor, você começa a viver a partir de um lugar de paz inabalável, uma paz que excede todo entendimento, uma paz que não faz sentido para as pessoas ao seu redor, porque eles não conseguem compreender a força que é necessária para permanecer calmo quando tudo ao seu redor parece injusto. Mas deixe-me dizer-lhe algo, é nesse silêncio que Deus fala. É nessa quietude que Ele sussurra. Você é meu. Você não é o que eles dizem que você é. Você não é a sua rejeição. Você não é o fracasso de sua família em enxergá-lo.
Você é escolhido. Você é amado. E eu o separei. Então, não deixe o desrespeito arrastá-lo para uma tempestade de ruído, não deixe o caos deles infectar a sua calma, deixe-os perguntar por que você não está respondendo, deixe-os perguntar por que você não está suplicando. Você não precisa reagir, porque Deus está observando, e quando Deus observa, Ele também age, Ele é o defensor dos silenciosos, o escudo dos incompreendidos, a voz dos que não têm voz, o seul est pour você. Quem será contra você? Permaneça em silêncio, permanece firme, permaneça ancorado, porque aquele que verdadeiramente importa, ele ouve tudo o que eles não dizem, e ele honra tudo o que você não precisa provar. Isso é o suficiente. O respeito não começa com outras pessoas, começa com você. A maneira como você se porta, a maneira como você protege sua paz, a maneira como você traça a linha e diz: ei, aqui é onde eu termino e você começa. É assim que você ensina os outros a tratar, Lu, e às vezes, as pessoas mais difíceis com quem traçar essas linhas são aquelas que estão mais próximas de você. Pessoas como quem você cresceu. Pessoas que compartilham seu nome, sua história, seu sangue, mas deixe-me dizer isto. Laços familiares não são desculpa para desrespeito repetido. Amor não significa que você dá permissão aos outros para continuarem a feri-lo. Amor não significa que você se torna o capacho em que todos limpam os pés. Amor é limites. E se não for, não é amor? É medo, é culpa, é obrigação. Chega um momento em que você tem que parar de se perguntar por que eles continuam fazendo isso comigo? E começar a perguntar, por que eu continuo permitindo? Porque quando alguém o desrespeita uma vez, a culpa é dela. Mas quando eles continuam fazendo isso, e você continua permitindo sem consequências, isso se torna um padrão. Isso se torna permissão, é o chame. Deus não o chamou para ser o saco de pancadas de ninguém. Ele não o criou para viver em constante tensão e exaustão emocional, pisando em ovos ao redor das pessoas apenas para manter a paz. Isso não é paz. Isso é sobrevivência. Isso é escravidão. E Deus veio para libertá-lo. Às vezes, a coisa mais espiritual que você pode fazer é dizer: não, não ao drama, não à manipulação, não à chantagem emocional, não às viagens de culpa disfarçadas de valores familiares. E eu sei o que você está pensando. Mas se eu me afastar, eles dirão que sou egoísta, eles dirão que eu mudei. Ótimo. Deixe-os falar. Deixe que digam o que quiserem, porque você mudou. Você cresceu. Você chegou longe demais para continuar se encolhendo para caber em lugares que você já superou. Limites não o tornam amargo. Eles o impedem de se tornar amargo. Eles não significam que você odeia alguém. Eles significam que você se ama o suficiente para proteger sua saúde mental, emocional e espiritual. E quando você traça essas linhas, nem todo mundo vai gostar, mas a verdade é que o desconforto deles não significa que você está fazendo algo errado. Às vezes, significa que você está, finalmente, fazendo algo certo. Deus nunca lhe pedirá para sacrificar sua sanidade pelo conforto de outra pessoa. Sim, Ele nos chama a perdoar e amar, a estender a graça. Mas perdão não significa acesso. Graça não significa que você os deixa pisar em você. E o amor verdadeiro. Diz a verdade, o amor verdadeiro diz: eu não posso mais permitir que você continue me machucando só porque compartilhamos um sobrenome. O amor verdadeiro não se esconde atrás do silêncio. Ele fala com clareza, com bondade e com firmeza, e às vezes diz: eu te amo. Mas não posso continuar assim. Veja bem, quando você estabelece limites, você não está sendo cruel. Está sendo claro, você está dizendo:
Isto é o que eu preciso para me sentir seguro. Isto é o que eu preciso para ser inteiro. Isto é o que eu preciso para andar em paz. E quando alguém realmente o ama, não verá isso como rejeição. Eles respeitarão, mas se eles não respeitarem, se ficarem com raiva, quando você traçar uma linha, isso apenas significa que eles estavam se beneficiando da sua falta de limites. Alguns de vocês passaram anos tentando ganhar o respeito de pessoas que estão comprometidas em desrespeitar-los. Você se desdobra. Você faz tudo o que eles pedem. Você se diminui. Você silencia sua voz. Você se anula. E ainda assim, não é suficiente. Mas deixe-me libertá-lo desse fardo. Não importa o quanto você faça. Você nunca será suficiente para alguém que se recusa a ver o seu valor. A culpa não é sua. A culpa é da cegueira deles, e seu trabalho não é consertar a visão deles e proteger sua alma. Você tem que chegar a um ponto em que para de buscar a aprovação das pessoas e começa a honrar seu próprio valor. On ne vous des eu não participarei, mas do meu próprio desrespeito. Isso não é orgulho. É mordomia, é honrar o que Deus colocou dentro de você, é andar em dignidade, e quando você começa a fazer isso, quando estabelece esses limites, quando para de se desculpar por exigir respeito, você encontrará um novo nível de liberdade, uma paz que não sabia que era possível. Porque quando você se respeita, começa a atrair relacionamentos que refletem esse respeito, pessoas que o honram, pessoas que ouvem quando você fala, pessoas que não o fazem sentir que você é demais ou que não é o suficiente, pessoas que o amam por quem você é, não por quem eles querem que você seja. E sim, isso pode significar que você perderá algumas pessoas, pode significar que o círculo se tornará menor, mas deixe-me dizer, a paz é melhor do que a popularidade, a dignidade é melhor do que ser gostado, e Deus sempre substituirá o que você perde em obediência por algo maior em propósito. Então, trace a linha, mantenha a linha, não com raiva, mas com amor, não por despeito, mas por força, e nunca se sinta culpado por se respeitar o suficiente para se afastar do que o quebra. Isso é o suficiente. O amor é um dos dons mais belos que podemos dar e receber nesta vida, mas o amor não é uma licença para ninguém o maltratar. Às vezes, as pessoas mais próximas de nós, aquelas que chamamos de família, nos amam à sua maneira, mas não nos respeitam como merecemos, e isso pode doer profundamente, porque o amor deveria nos edificar, não nos derrubar. Mas aqui está uma verdade que pode libertá-lo. Você pode amar as pessoas sem deixá-las quebrar você. Você não precisa ficar em um lugar onde é constantemente ferido só porque as ama. Às vezes, o amor significa recuar, afastar-se, proteger seu coração, mesmo que isso signifique amar à distância. É difícil de ouvir, oisai, especialmente quando se trata de família e você é ensinado a ficar ao lado do seu sangue. Não importa o que, mas ficar ao lado não significa tolerar tudo, não significa que você tem que deixar o desrespeito passar ou deixar a dor sem solução. Você pode se importar profundamente com alguém e ainda dizer, eu não posso continuar deixando você me tratar desta forma. Amar alguém não significa dar-lhe um passe livre para pisar em sua dignidade. O amor que o destrói não é amor, é uma corrente, e Deus não o chamou para ser acorrentado pela incapacidade de outra pessoa de respeitar-lo. Às vezes, a coisa mais gentil que você pode fazer por si mesmo e por eles é amar à distância. Dizer, estou recuando para que eu possa curar, para que eu possa crescer, para que eu possa ser a pessoa que Deus me criou para ser. Amar à distância não significa que você deixou de se importar, significa que você está escolhendo proteger seu coração, porque a verdade
é que você não pode servir de uma xícara vazia, você não pode dar amor livremente quando sua própria alma está sendo drenada por desrespeito e dor constantes. Eu quero que você entenda que este tipo de amor, este amor protetor, não é egoísta, é sobrevivência, é sabedoria. Quando alguém se recusa a respeitá-lo, não importa quanto amor você dê, você só se encontrará quebrado repetidamente, e não é isso que Deus quer para você. Ele o quer inteiro, curado, forte. Ele quer que você ande em paz, mesmo que isso signifique se afastar de relacionamentos tóxicos. Amar à distância também dá espaço para a mudança. Às vezes, as pessoas precisam ver as consequências de suas ações antes de entenderem o dano que causaram. Quando você se retira do dano constante, não está punindo-as, está lhes dando a chance de refletir, de se arrepender e de crescer, mas não prenda a respiração esperando por mudanças. Às vezes, as pessoas que amamos não mudam, e essa é a escolha delas, não sua. Sua responsabilidade é amar sabiamente, amar com limites, amar com coragem, porque quando você não protege seu coração, você corre o risco de perder a própria coisa que o amor deveria nutrir, sua paz. A paz não tem preço. Você não vai se proteger, você não deve a ninguém uma explicação por preservar sua paz, e quando você ama à distância, não está fechando a porta para sempre. Você está simplesmente recuando até que chegue o dia em que o respeito possa ser restaurado. E se esse dia nunca chegar, isso não é um fracasso de sua parte. É uma lição aprendida, é sabedoria adquirida. Lembres, o amor de Deus por você é perfeito e imutável. Ele o ama ferozmente, eternamente, e com um respeito que nunca vacila, e ele o chama para amar os outros, mas nunca ao custo de seu próprio bem-estar. Você é digno de respeito, digno de amor que o honra, e digno de relacionamentos que trazem paz, não dor. Então, ame-os com todo o seu coração, mas não os deixe quebrar você. Proteja seu coração com coragem e graça, ande em liberdade, sabendo que amar à distância é, às vezes, o maior ato de amor que você pode oferecer, tanto a si mesmo quanto àqueles que ainda não sabem como respeitar o dom da sua presença. Isso é o suficiente. Às vezes, a coisa mais difícil a fazer, quando confrontado com o desrespeito, especialmente daqueles mais próximos a nós, e perdoar. O perdão não é fácil, não é uma solução rápida ou uma escolha simples. É um processo, uma jornada, e às vezes parece uma montanha íngreme demais para escalar, mas o perdão não é sobre esquecer o que aconteceu ou fingir que a dor nunca existiu. O perdão é sobre libertar-se da prisão da amargura e da raiva, é sobre escolher a paz em vez da dor, a cura em vez do ódio. Você pode dizer, mas como posso perdoar quando eles nem pedem desculpas? Como posso perdoar quando continuam me machucando? Essa é uma boa pergunta. E a resposta não é esperar por um pedido de desculpas, que talvez nunca venha. O perdão não depende das ações de outra pessoa. O perdão é uma decisão sua. É a sua maneira de dizer: eu me recuso a ser mantido refém pelo ressentimento. Eu escolho liberar este fardo para que eu possa seguir em frente. Aferrar-se à raiva apenas o mantenha acorrentado ao passado, mantém as feridas abertas, a dor viva, mas o perdão quebra essas correntes. Agora, não estou lhe dizendo para livrar as pessoas da responsabilidade ou para fingir que tudo está bem quando não está. O perdão não apaga a justiça, não significa que você tem que manter o mesmo relacionamento ou confiar novamente, imediatamente. O perdão é para o bem da sua própria alma. É um presente que você dá a si mesmo para não carregar o pesado fardo do ódio e da dor. Pense em Jesus na cruz.
Ele perdoou aqueles que o ofenderam mesmo enquanto sofria. Ele não esperou que eles pedissem desculpas ou consertassem as coisas. Ele escolheu o perdão porque entendeu que se apegar à amargura apenas o aprisionaria na dor, e se ele pôde perdoar do lugar de maior dor, certamente podemos encontrar a força para perdoar aqueles que nos desrespeitam, mesmo dentro de nossas famílias. O perdão não significa que você esquece a lição. Na verdade, o perdão muitas vezes nos ensina as lições mais profundas sobre quem somos e quem queremos ser. Ele nos ensina humildade, paciência e graça. Ensina-nos a confiar na justiça de Deus, em vez de nosso próprio desejo de vingança. Ensina-nos a confiar que Deus vê toda injustiça, todo insulto, e que um dia Ele fará todas as coisas certas. E por mais difícil que seja o perdão, Ele traz liberdade, Ele traz paz. Quando você perdoa, para de alimentar o fogo da raiva dentro de você. Você para de dar poder às pessoas que o machucaram. Você retoma sua vida e sua alegria. O perdão permite que você respire novamente, permite que você viva novamente, permite que você ande na luz, em vez de ficar acorrentado à escuridão do ressentimento. Mas o perdão é uma escolha, não um sentimento. Você pode não se sentir pronto, e tudo bem. O perdão, muitas vezes, vem um passo de cada vez, um dia de cada vez. Às vezes, você tem que escolher o perdão todas as manhãs quando acorda, e alguns dias serão mais difíceis que outros. Mas continue escolhendo, porque o perdão é o caminho para a cura, é a ponte que conecta a dor à paz. E lembre-se, o perdão não significa que você tem que se expor a mais danos. Você pode perdoar e ainda se proteger. Você pode perdoar e ainda manter limites saudáveis. Perdão e autoproteção podem coexistir. O perdão liberta seu coração, os limites protegem seu coração. Quando você perdoa aqueles que o desrespeitam, você não apenas os liberta, você se liberta, você quebra o ciclo da dor, você abre a porta para a cura, e nessa cura, você encontra uma força mais profunda do que a raiva jamais poderia lhe dar. Então, eu o exorto, não carregue mais o pesado fardo da amargura. Escolha o perdão, não por eles, mas por você. Escolha a paz, escolha a liberdade, escolha deixar ir o que o prende. Isso é o suficiente. Uma das lições mais difíceis de aprender ao lidar com pessoas que não o respeitam, especialmente as mais próximas, é o poder do silêncio. Vivemos em um mundo que nos diz para falar, para nos defendermos, para reagir rapidamente quando nos sentimos ofendidos, e a verdade em defender a si mesmo, mas também há uma força profunda em saber quando permanecer em silêncio. O silêncio não é fraqueza, o silêncio não é submissão. O silêncio pode ser uma fortaleza, um lugar de paz, uma maneira de proteger seu coração e sua mente de batalhas desnecessárias. Quando alguém o desrespeita, seu primeiro instinto pode ser responder, talvez com raiva, talvez com palavras destinadas a ferir de volta, talvez com uma tentativa de se explicar ou justificar, mas, muitas vezes, reagir dá poder ao desrespeito, alimenta o fogo, arrasta ou para um conflito que deixa ambas as partes feridas. Mas o silêncio pode ser a maior resposta. Ele mostra autocontrole, ele mostra sabedoria. Ele diz, eu não deixarei que suas palavras ou ações abalem minha paz. Há uma profunda verdade bíblica no poder do silêncio. Vemos isso na vida de Jesus, quando foi falsamente acusado, zombado e insultado. Ele não atacou, ele manteve seu silêncio diante de seus acusadores. Esse silêncio foi um testemunho de sua força, sua confiança em Deus e sua recusa em ser arrastado para discussões infrutíferas. Ele sabia que nem toda batalha vale a pena ser travada com palavras.
Quando você pratica o silêncio diante do desrespeito, recusa-se a dar aos outros a satisfação de vê-lo desmoronar. Você se recusa a ser um fantoche em suas mãos, reagindo em seus termos. Em vez disso, você retoma o controle da situação, você decide como responderá, não com raiva ou dor, mas com dignidade e calma. O silêncio é uma maneira poderosa de dizer: eu sou melhor do que isso. Eu não serei arrastado para baixo. O silêncio é uma maneira poderosa de proteger seu espírito enquanto processa seus sentimentos, enquanto ora por sabedoria, enquanto prepara uma resposta que honra sua integridade. Às vezes, o silêncio é o espaço onde a cura começa. Há também algo sagrado no silêncio. Ele permite que você ouça a Deus, ao seu próprio coração, a voz silenciosa da verdade dentro de você que é abafada pelo barulho e pelo conflito. No silêncio, você encontra clareza, você encontra paz, você encontra força para seguir em frente sem amargura. Ambos. O silêncio não significa que você é fraco ou que não se importa. Às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer por si mesmo e pelos outros é se afastar da luta. Parar de se envolver com o desrespeito e focar em sua própria cura. Quando você segura sua língua, não está negando sua dor. Você está escolhendo guardar seu coração. Há um velho ditado: o silêncio é de ouro, mas é mais do que um ditado. É um princípio espiritual. No silêncio, você protege sua paz. No silêncio, você mostra que não será controlado pelo caos ao seu redor. No silêncio, você cria espaço para a paz de Deus, preencher as lacunas onde a raiva e a dor antes viviam. E com o tempo, aqueles que o desrespeitam notarão seu silêncio. Alguns podem até respeitá-lo, reconhecendo a força que é necessária para não se envolver em todos os conflitos. Outros podem ficar confusos ou frustrados, mas a confusão ou frustração deles não é problema seu. Seu trabalho não é explicar seu silêncio ou justificar sua paz. Seu trabalho é viver nela plenamente. O silêncio também pode ser uma forma de testemunho. Ele diz aos outros que você valoriza sua paz mais do que a aprovação deles. Ele diz: eu não comprometerei minha dignidade apenas para vencer uma discussão. Ele estabelece um padrão de como você espera ser tratado, não através de palavras, mas através de suas ações. Então, da próxima vez que alguém o desrespeitar, especialmente a família, tenta isto, respire fundo. Mantenha sua paz e escolha o silêncio, não porque você tem medo, mas porque você é sábio, não porque você não se importa, mas porque você se importa profundamente com o bem-estar da sua alma. E se o silêncio parecer difícil no início, tudo bem. A força é construída um momento de cada vez. Continue escolhendo a paz em vez do conflito. Continue protegendo seu coração com coragem silenciosa. Lembre-se, às vezes a resposta mais poderosa é nenhuma resposta. Isso é o suficiente. Chega um momento em que você tem que reconhecer que nem todos em sua vida estão destinados a permanecer nela para sempre. Isso é especialmente difícil quando se trata de família, porque a sociedade nos diz que a família é para sempre e que devemos tolerar qualquer coisa em nome do sangue, mas o respeito não é opcional. E quando alguém consistentemente o desrespeita, mesmo a família, às vezes o ato mais corajoso que você pode tomar é ir embora, libertar-se das correntes de relacionamentos tóxicos. Ir embora não significa que você para de amá-los, significa que você se ama o suficiente para recusar o dano contínuo, significa que você entende que sua paz, sua dignidade, sua saúde mental e emocional valem a pena ser protegidas. Às vezes, o maior ato de amor que você pode mostrar a si mesmo e a eles é dizer: eu não farei mais parte deste ciclo. Esta não é uma decisão fácil, ela vem com dor, com culpa, com medo.
Você pode se preocupar com o que os outros dirão. Você pode sentir o peso da tradição, a atração da expectativa, mas Deus não o criou para ser um capacho. Ele o criou para andar em liberdade, dignidade e alegria. E se ir embora é o que é preciso para preservar isso, então é isso que você deve fazer. Ir embora não precisa ser dramático. Não significa queimar pontes ou gritar adeus. Às vezes é quieto e calmo. Uma decisão gentil, mas firme. De recuar é escolher a distância em vez do conflito, a paz em vez do caos. É reconhecer que algumas pessoas só o respeitarão quando você se recusar a tolerar o desrespeito, a força em conhecer seu valor, a força em proteger seu coração, a força em dizer não àqueles que o derrubam, e essa força vem de Deus, que o lembra que você é precioso, você é valioso e você merece respeito em todos os relacionamentos. Quando você se afasta do desrespeito, abre espaço para a cura. Você abre espaço para novos relacionamentos que o honram. Você abre espaço para seu próprio crescimento e paz. Às vezes, as pessoas só aprendem a nos respeitar quando mostramos que não aceitaremos nada menos. Às vezes, os limites precisam ser imóveis. Para que o respeito crie raízes, é importante lembrar que ir embora não é o fim da história. É um novo capítulo, onde você reivindica seu poder e sua paz. É uma chance de se cercar de pessoas que o elevam em vez de derrubar. É uma chance de andar na liberdade que Deus planejou para você. Você pode se perguntar se ir embora significa desistir da família, da reconciliação, da esperança. Não significa. Significa que você está escolhendo o que é mais saudável para você agora. Significa que você está confiando a Deus o futuro, a cura dos corações, o que você não pode controlar. E às vezes, ir embora cria o espaço para que essas coisas aconteçam em seu próprio tempo. Então, se você está em um lugar onde o desrespeito é constante, onde o amor é condicional, onde sua alma está cansada de tentar ganhar um respeito que não é dado, ouça isto. Você tem permissão para ir embora, não porque você não se importa, mas porque você se importa profundamente com o seu bem-estar, não porque você odeia, mas porque você se ama o suficiente para dizer sim à paz. Ir embora não é fracasso. E fé na justiça de Deus, fé em seu tempo, fé que Ele trará cura e restauração quando os corações estiverem prontos. É coragem de escolher a si mesmo quando ninguém mais parece escolher. É a força para proteger a santidade de seu próprio espírito. Lombras. Ninguém tem o direito de desrespeitá-lo, nem mesmo a família. E você não tem que ficar em um lugar onde o desrespeito é a norma. Você pode ir embora com dignidade, com graça e com esperança. Você pode entrar em um futuro onde respeito e amor coexistem, onde seu coração está seguro e onde sua alma pode respirar livremente. Isso é o suficiente. Bem, eu irei, mas você pode vir. Sinto muito.